Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, 8h32. Revista Justiça. Debate. Tema do nosso debate de hoje, que você acompanha também pelo YouTube da Rádio Justiça, os direitos humanos e os desafios contemporâneos que enfrentamos para garantir a sua plena realização. Em um mundo cada vez mais interconectado, mas também mais desigual, os direitos básicos que deveriam ser assegurados a todos os indivíduos continuam sob ameaça. Vamos explicar questões como a desigualdade social, os direitos das mulheres, a igualdade de gênero e muito mais com os nossos convidados. Começa apresentando a nossa primeira convidada, ela que é professora, doutora, coordenadora científica da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a UMF do CNJ, e procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Pelvezan. Professora, finalmente a senhora está conosco. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Que alegria poder estar aqui nesse programa, dialogando um tema que é o tema da minha vida, causa da minha vida. Com certeza. E também quero apresentar ela que é Procuradora Federal, Coordenadora Geral de Assuntos Internacionais e Judiciais da Consultoria Jurídica do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela é doutora em Direito, professora de pós-graduação e docente voluntária da graduação de Direito da UNB. Doutora Manuelita Hermes, bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, caro Sérgio. Bom dia, ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Justiça. E ele também está aqui conosco, procurador de Estado, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito Internacional e professor José Luiz Souza de Moraes. Doutor José Luiz, bem-vindo também. Muito bom dia. Muito bom dia, Sérgio, os nossos ouvintes da Rádio Justiça, minhas colegas, minhas amigas, minha admirada amiga Flávia Pelvezan, professora Manuelita, uma honra imensa estar aqui com vocês. Começo com a senhora, doutora Flávia. Direitos humanos, o tema que ele é tão caro, e lembro quando entrei aqui ainda em 2016, salvo engano, que a referência de direitos humanos procura a professora Flávia, ela é a referência. Conta pra gente como os direitos humanos, eles entraram na vida da senhora. Eu creio que a alma dos direitos humanos é vocacionada a proteger a dignidade humana e a prevenir o sofrimento humano. Então, sempre quando há a latência de um sentimento de injustiça, eu creio que a resposta é avaliar quais são os direitos violados e de que maneira proteger direitos. Então, eu creio que a luta emancipatória por direitos humanos, na verdade, é a luta contra as opressões, as discriminações, as violências, as intolerâncias e as injustiças. Com uma nota, Sérgio, eu aqui me filio a autores como Norberto Bobbio, Hannah Arendt, para quem os direitos humanos não são dados, mas são construídos. De modo que as violações aos direitos humanos também não são dados, mas são um construído histórico a ser urgentemente desconstruído. E como foi essa carreira da senhora? A senhora também esteve lá na Corte Interamericana, não esteve? Eu estive, na verdade, na Comissão Interamericana, fui inclusive vice-presidente da comissão, primeira junta diretiva em 60 anos integrada somente por mulheres. Tive a honra de liderar como vice-presidente. E na minha atuação, eu lembro um professor muito querido, professor Kevin Boyle, que dizia: quem está nos direitos humanos deve estar com hand, heart and head. Ou seja, head, a reflexão teórica, as investigações, hand, o ativismo, a prática, e a paixão, a crença, a esperança pela causa. Doutora Manuelita, e os direitos humanos também? Como esta disciplina entrou também na vida da senhora? Eu me recordo, caro Sérgio, de quando eu era criança. Na verdade, nós tivemos aí o Dia da Árvore no sábado. E eu até compartilhei nas redes sociais uma memória de quando eu era criança, em Salvador, e morava em um condomínio que tinha uma área verde, com flores, árvores, gramas. E eu me intitulei Defensora da Natureza à época. Criei uma carteirinha, criei o cargo e me dei posse. E ai de quem chegasse naquela área verde e arrancasse uma florzinha, uma folhinha. A autoridade, a pequena Manuelita, se dirigia ali àquela pessoa, em regra eram crianças, me apresentava como defensora da natureza e explicava que aquela árvore sentia dor, que a folhinha ia deixar muito triste, que ela ia perder a folhinha, enfim. Então, desde criança eu tive
esse intuito de defender algumas causas e de transformar e levar uma mensagem, inclusive, pedagógica. Isso foi identificado por minha avó, inclusive, eu nem percebia. E, ao longo do direito, eu fui percebendo que essa área dos direitos humanos seria condizente com essa minha postura. E eu estou aqui ao lado de uma grande influenciadora teórica também, porque também foi lá em Salvador, em uma palestra na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, que eu ouvi pela primeira vez a menção ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e ao Pacto de São José da Costa Rica, e foi pelas palavras da professora Flávia Piovesan. Então, foi uma alegria ali. Eu lembro que eu fiz um artigo, concorri, ganhei sobre esse tema após a palestra dela, e fui me enveredando também profissionalmente, hoje já atuando há 1 ano e meio na consultoria jurídica do Ministério dos Direitos Humanos, vendo essa efetivação das políticas públicas, além da dedicação acadêmica também, desde o mestrado e doutorado também com esse tema. Doutor José Luiz Souza de Moraes, e para o senhor, esse contato com os direitos humanos, como surgiu e o interesse por ele? Eu acho que todos aqui têm a mesma qualidade, que é a empatia. Eu acho que assim, a empatia é aquilo que move a defesa dos direitos humanos, a evitar o sofrimento alheio, evitar o sofrimento de toda a raça humana, né? E os direitos humanos foram muito importantes para a minha aprovação no meu concurso. Foi um diferencial que eu sempre conto nas minhas aulas. Eu ia embora de uma aula que eu estava cansadíssimo, eu cheguei a entrar no elevador, voltei, né, assim, porque eu estava muito cansado, falei, deixa eu assistir a aula para descansar um pouquinho, né, aquela coisa bem de concurseiro, né, e tive a honra de ter uma aula maravilhosa sobre uma coisa que eu desconhecia à época, isso faz 27 anos, né, que era o Pacto de São José da Costa Rica. E, para minha surpresa, isso foi um grande diferencial na minha prova escrita para a Procuradoria-Geral do Estado. E quando eu fui aprovado, graças a esse toque do destino, esse maktub, né, que foi a primeira vez, meu primeiro contato com o Pacto de São José da Costa Rica, que me fez ser procurador de Estado, não tenho dúvida nenhuma disso, eu pude servir a assistência judiciária numa região muito pobre de São Paulo, muito pobre, da região metropolitana, que é São Miguel Paulista, Zona Leste na de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Tive a honra de trabalhar com pessoas economicamente hipossuficientes, né? E essa empatia diuturna, esse ver o sofrimento humano molda a gente, né? Não a todos, mas aqueles que têm esse je ne sais quoi, que é a empatia dentro de si, né? E que me fez traçar toda a minha vida acadêmica para estudar o direito internacional, no mestrado, no doutorado e em outros estudos. Eu tive a honra de ser o primeiro coordenador do curso de especialização de direitos humanos na Procuradoria-Geral do Estado, na Escola Superior, um caminho trilhado também muito pela Flávia, que é minha ídola, né? Ídola de todos aqueles que estudam essa matéria, né? E nós pudemos fazer um curso maravilhoso, eu em companhia de uma grande amiga que hoje é desembargadora no Estado de São Paulo, que é Ana Paula Zomer. Nós tivemos a honra, Sérgio, de ensinar direitos humanos para profissionais do sistema penitenciário. E a transformação, o poder de transformação disso é fenomenal, é emocionante e fenomenal de você ver quando as pessoas têm o contato com os direitos humanos, com a ciência dos direitos humanos, com pessoas que defendem os direitos humanos. Isso é capaz de transformar vidas de uma forma excepcional. E, por último, um outro episódio também profissional que me marcou muito em relação aos direitos humanos foi ser da Comissão do Estado de São Paulo para os ex-presos políticos, né? Que pagava indenização para os ex-presos políticos. Uma medida muito bonita no Estado de São Paulo, que eu tive a honra de fazer parte e de mudar, inclusive, a jurisprudência administrativa daquele órgão, fazendo uma coisa que foi determinante para muitas pessoas, uma em especial, que é fazer um pedido formal de desculpas do Estado em nome das vítimas. Isso tem um poder transformador incrível também, Sérgio. Então, essas foram as minhas principais experiências assim na carreira ligado aos direitos humanos.
Professora Flávia, dentro desses desafios contemporâneos, o que podemos trazer, por exemplo, temos vários tópicos aqui para tratar, mas como é a efetivação do que está no papel na prática? Esse é o principal desafio para promover os direitos humanos? Sem dúvida, eu acho que nós temos que teorizar a prática e praticizar a teoria, temos que implementar direitos. Eu costumo dizer, Sérgio, que na região, e o Brasil ostenta essa complexidade, nós temos uma pauta clássica, antiga, estruturante de desafios. Somos a região mais desigual do mundo. Somos uma região que também ostenta os piores índices de violência do mundo. A taxa de homicídio, se nós tomarmos a América Latina, responde a 20% dos homicídios na esfera global, tendo 8% da sua população, e é uma região que ainda sofre com debilidades no campo da institucionalidade democrática, a região. Portanto, temos 3 desafios clássicos, e, claro, a violência e a desigualdade têm rosto, há um padrão desproporcionalmente lesivo de violência, exclusão e discriminação que alcança, sobremaneira, povos indígenas e afrodescendentes na região. Se adotarmos a lente interseccional, somando a perspectiva de gênero, meninas negras, indígenas, ainda sofrem de forma acentuada violência e discriminação, o que demanda do Estado proteção, dever de proteção reforçada, mas ao lado desses desafios clássicos que nós herdamos do passado e que enchem o nosso presente, o Brasil tem um longo passado pela frente, por assim dizer, nós temos novos desafios. E eu faria menção a 3 novos desafios. A temática empresas e direitos humanos, ou seja, hoje das 100 maiores economias mundiais, 69 são empresas transnacionais, 31 são estados. A emergência climática, todos nós aqui discutíamos a nossa vida prática impactada pela mudança climática, a emergência climática. Na Comissão Interamericana nós votamos uma resolução que debatemos muito e entendemos que a terminologia mais adequada seria emergência climática, e as novas tecnologias, inteligência artificial, internet, neurotecnologia, de modo que eu creio que a região e o Brasil combinam 2 agendas, uma agenda herdada, desafios estruturantes e desafios emergentes, e o nosso papel é justamente avançar na construção dos direitos, não numa linearidade, mas a história carrega luzes e sombras. Doutora Manuelita, permaneça ainda nessa efetivação dos direitos humanos no Brasil. O que temos de desafios, então? Já temos aí pontos trazidos pela professora Flávia, né? As empresas, o SG, mudanças climáticas, emergência climática, migração, crise de refugiados. Os desafios, então, para essa implementação prática? Esses temas todos se relacionam, né? A gente está falando de uma pauta, na verdade, transversal. Desde a perspectiva histórica, a gente já vem falar, já que você trouxe um novo tema, a imigração, a gente já vem falar de um país que é fruto de uma grande migração, também, além da população originária que aqui estava, já mencionada pela Flávia. Então, vamos ter migração voluntária e migração também forçada. E essa intersecção entre como houve essa migração, como esse Estado Nacional foi delineado, construído, desde lá de trás até agora, a gente vai ter todos os resquícios desse passado a serem lidados no presente. Então, os povos originários, como uma grande pauta, a ser alvo de reparação e de implementação de novas políticas públicas. O deslocamento forçado de pessoas negras, vamos ter como lidar com esse resquício de um passado escravagista, de uma falta da chamada democracia da abolição, como diz Du Bois, ao falar do passado estadunidense. Então, não teve um projeto de absorção dessa população que, enfim, ganhou a liberdade, mas que qualidade de liberdade e como se falar de igualdade. Vamos falar dessa sociedade, além de escravagista, patriarcal, então, o posicionamento das mulheres, e vem a questão de gênero, a igualdade de gênero, que também é uma pauta a ser lidada hoje. As novas migrações, então, o mundo continua com as suas mazelas. Os refugiados,
o Brasil, aí, ao longo do tempo, vai ter um novo perfil, por assim dizer, até de país enquadrado, classificado como país acolhedor, e como absorver essas pessoas. Enfim, são temas antigos e temas novos, além dos já mencionados aí desafios tecnológicos, de inteligência artificial, de emergência climática, mudança climática. E como eu mencionei aqui do meu histórico infantil, né, falando aí mais de direito ambiental, que a gente vai colocar aí nessa terceira dimensão, né, junto com a emergência climática, com esses impactos, que a gente não está falando mais de algo individual, mas sim de transindividual. Até que ponto a queimada realizada em solo brasileiro vai repercutir em outro local do país? Então, a gente está falando aí de solidariedade, de responsabilidade para além das fronteiras nacionais. Então, a gente falou de fronteiras inicialmente com esse deslocamento de pessoas e da ausência desses limites de fronteiras para os efeitos possíveis em relação a esses novos temas. Doutor José Luiz, também vou nessa mesma linha sobre a teoria e a prática da aplicação dos direitos humanos. Já temos alguns fatores citados aqui pelas nossas convidadas. Eu também gostaria do senhor, o que nós podemos ter para efetivar essa implementação dos direitos humanos, que fica muito bonito ali no texto, né? Uhum. A professora Flávia já iniciou a fala dela citando dois brilhantes, né, filósofos do século XX e que definem que tem a melhor, no meu ponto de vista, a melhor definição dos direitos humanos, que é de Hannah Arendt, que é o direito a ter direitos, né? Direitos humanos são direito a ter direitos. Muitas pessoas não estão sequer inseridos no mundo do direito, né? Ou só entram no mundo do direito via boletim de ocorrência ou certidão ou atestado de óbito, que não exercem cidadania, não exercem direitos, não sabem sequer que possuem direitos a serem efetivados. E Bobbio também apontava no seu Era do Direito que o final do século XX foi uma era de positivação dos direitos humanos, mas que o maior desafio deles era a sua efetivação, de não ser algo apenas no papel, né? E para que os nossos ouvintes entendam um pouquinho o que são direitos humanos, que a gente está falando disso, mas muitas pessoas não têm essa percepção, é que no nosso direito, no nosso Estado, né, nós temos direitos, o Estado tem uma estrutura que protege os direitos, ou que deveria proteger o direito de todas as pessoas, os direitos fundamentais previstos na Constituição, de todas as pessoas. Mas muitos desses direitos não são respeitados de uma forma sistemática. O Estado não consegue proteger algumas pessoas ou alguns grupos de pessoas, que a gente chama de grupos minoritários, né, ou minorias, né, por mais numericamente que eles sejam. Por exemplo, as mulheres, a gente fala que as mulheres são uma minoria a ser protegida pelos direitos humanos, mesmo elas sendo a maioria da população, justamente por essa falta de proteção do direito interno. É assim que surge os direitos humanos. É uma proteção que ela vai além das fronteiras do Estado, que vai além da proteção da estrutura do Estado, da estrutura do nosso país. Eu costumo comparar isso, Sérgio, com a luz que nos ilumina aqui, que ilumina todos nós, é o funcionamento do direito interno. Ela é boa, ela funciona, ela serve para isso mesmo. Só que se essa luz apagar por por alguma emergência, deveria ser acionada uma luz de emergência, né? Que geralmente é muito menos eficaz, não tem a mesma estrutura, não tem a mesma eficácia, mas ela salva vidas, né? Ela salva vidas. Ela, por mais que seja uma luzinha, que ela não vai iluminar da forma que nós estamos sendo iluminados pela luz que ordinariamente deve funcionar, mas ela salva vidas. Então, assim, o que nós temos que buscar é que essa luz emergencial, que ela é muito mais frágil, muito menos estruturada do que o direito interno dos Estados, mas ela deve funcionar salvando vidas. Esse é o propósito dos direitos humanos. E os direitos humanos não são direitos de presos, como as pessoas tentam, de uma forma pejorativa, dizer, né? É o direito de absolutamente todos. Nós estamos falando do direito das mulheres, direito das pessoas que qualquer tipo de pessoa, qualquer grupo de pessoa, não tipo de pessoa, mas qualquer grupo de pessoa que não encontre no Estado
uma proteção suficiente para a sua dignidade. E como fica a proteção dos defensores dos direitos humanos, professora Flávia? Esse é um ponto muito relevante. A Corte Interamericana reconheceu este ano, num caso emblemático, que o direito a defender direitos é um direito autônomo, é um direito em si mesmo e que vai impactar no modo pelo qual outros direitos serão assegurados. Eu tive a honra de ter sido designada pela nossa sempre queridíssima presidente do STF, ministra Rosa Weber, com quem a querida Manuelita trabalhou por 4 anos, para coordenar um grupo de trabalho no CNJ que tem como ali mandato cumprir um ponto resolutivo de uma sentença da Corte Interamericana contra o Brasil envolvendo a execução sumária de um defensor de direitos humanos, Gabriel Salles Pimenta, que era advogado, líder sindical, ele simbolizava ali os sindicatos de trabalhadores rurais em Marabá e foi executado. E o sistema de justiça falhou do começo ao fim. Também a OMF está monitorando o caso Bruno e Dom, também defensores de direitos humanos, que foram executados. E eu lembro com muita preocupação pesquisas que apontam que a América Latina é a região mais perigosa e mais arriscada para os defensores ambientais. E não há como divorciar a luta pelo meio ambiente da luta dos povos indígenas, até porque 98% das terras indígenas estão na Amazônia. De modo que é fundamental, a proteção dos defensores de direitos humanos é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Nesta visão mais ampla, nós, advogados e advogadas públicos, tenho a honra de ser procuradora de Estado e ter o meu colega, meu líder, queridíssimo presidente da nossa associação, com uma liderança muito competente, a nossa integrante da AGU. Aqui todos somos advogados e advogadas públicas, defensores do Estado Democrático de Direitos e defensores de direitos humanos, os comunicadores, como você também. Mas o fato é, quando se fala em defesa de direitos humanos hoje, para que um programa bem funcione, nós temos que ter o chamado Risk Assessment, avaliação de risco, porque é realmente uma vocação, uma missão que em algumas geografias pode levar à morte e ameaça à vida e tudo mais. E, claro, você liquidar um defensor significa você fragilizar lutas e a proteção do que o querido Zé trazia de forma muito clara, a proteção dos mais vulneráveis, aqueles que têm pouca voz, aqueles que têm pouca visibilidade. Doutora Manuelita, como proteger, então, os defensores? Eu vou fazer o gancho aqui com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao caso Gabriel Salles Pimenta. E com a fala anterior, que era em busca de como implementar, como efetivar esses direitos humanos. Então, a gente tem um caso brasileiro desse defensor de direitos humanos, no âmbito dos trabalhadores rurais, que foi, infelizmente, vitimizado, assassinado. E a gente vai tentar se valer do sistema nacional, dessa luz que foi referida aqui pelo colega José, e não necessariamente essa luz vai permanecer acesa. Então, a gente precisa, inicialmente, antes de ir ao sistema internacional, como regra aqui em caso, em relação ao sistema interamericano, nos valer do sistema nacional, porque o sistema nacional é parte desse grande sistema interamericano. Cada juiz, cada juíza, cada servidor público, como já foi dito aqui, nós, advogados e advogadas públicas, temos o dever também de cumprir todos os parâmetros interamericanos. E quando isso não acontece, enfim, vamos bater à porta do sistema interamericano. E isso foi o que aconteceu. E vamos ter uma decisão. Assim como no plano nacional, vamos ter depois uma fase de cumprimento de sentença, também no sistema internacional nós vamos precisar ter todo esse momento de supervisionamento, de cumprimento, até que se o time perceba que tudo aquilo que foi objeto de uma condenação, a obrigação de fazer, a obrigação de pagar, enfim, tudo aquilo foi efetivamente cumprido. E esse é o caso do momento atual do caso Gabriel Salles Pimenta. Hoje, para implementar, além de ter esse supervisionamento lá no CNJ com a OMF, temos também o Ministério dos Direitos Humanos, com o grupo de trabalho Salles Pimenta, em relação a defensores de direitos humanos
ambientalistas e comunicadores. Então, a gente já vai aí com esse espectro de quais são essas pessoas, em regra, até profissões, comunicadores, ambientalistas, que, em regra, são alvo dessa violência do Estado. Então, esse grupo de trabalho, Gabriel Salles Pimenta, tem hoje por objetivo amadurecer as políticas públicas do Brasil no que concerne à busca da promoção e proteção desse grupo e elaborar um anteprojeto de lei para que nós tenhamos essa legislação nacional no plano interno que vai cumprir esse objetivo já desejado pela Corte Interamericana. Esta questão que envolve as posses, lutas pelas posses, né, doutor José Luiz, isso ainda, a gente pensa, né, quantos anos já estamos no ano de 2024 e continuamos ainda com esses impasses. O que é preciso ser feito? Esse, Sérgio, é um dos principais problemas não só dos direitos humanos, como do próprio direito internacional e do direito em si. Eu costumo fazer a seguinte comparação, porque é uma discussão muito grande que nós temos a respeito da efetividade do direito internacional. Tem uma frase que eu não gosto muito, mas é ruim com, pior sem, né? O próprio direito é um instrumento que ele é um instrumento muito poderoso de alteração das realidades sociais, mas ele não é o único, né? E talvez ele não seja o mais efetivo dos instrumentos. Eu posso fazer a seguinte pergunta: o direito penal, ele é eficaz? Não é? Você pode me responder: não sei, as penitenciárias estão abarrotadas de pessoas, né? Talvez não tenham eficácia. Aí eu vou lembrar aos nossos ouvintes daquele episódio grotesco que nós tivemos alguns anos atrás no estado do Espírito Santo, em que houve a greve das polícias. Durante 3 ou 4 dias, Sérgio, centenas de pessoas foram assassinadas em plena luz do dia. Né? A barbárie se instalou. Aquele foi um tristíssimo exemplo do que é a ausência do direito, a ausência do Estado. Né? Então, aquilo mostra o que é a ausência desses instrumentos de proteção aos direitos das pessoas, aos direitos humanos, que são direitos humanos. Né? Então, apesar de uma falta de efetividade, ele é muito importante, e esse sistema ser cada vez mais reconhecido, eu não tenho dúvida nenhuma de que caminhamos para uma realidade melhor do que a que nós nos encontrávamos. Por quê? Apesar dos números muitas vezes não demonstrarem isso. Porque nós estamos discutindo esse assunto aqui em rede nacional. Porque esse assunto hoje faz parte de determinações, de recomendações por parte do CNJ, que é o órgão que a professora Flávia hoje trabalha, exigindo que todos os juízes do Brasil apliquem o controle de convencionalidade, que é justamente o respeito aos tratados de direitos humanos de que o Brasil é signatário, exige de todos os juízes que apliquem as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é como música para os nossos ouvidos, né, Flávia? Hoje, uma postura de uma recomendação, e o mesmo ocorre no CNMP, né, no Conselho Nacional do Ministério Público, exigindo esse respeito às decisões internacionais dos sistemas de direitos humanos de todos os magistrados e membros do Ministério Público, sob pena de estarem sujeitos a controle disciplinar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que caminhamos para o lado da luz, né? Para o lado bom da força, né? Mas sem dúvida nenhuma, a efetividade sempre vai ser um problema. Ela é o problema, ela é o desafio, ela encontra desafios como a própria soberania dos Estados. Hoje nós temos um problema muito sério, inclusive de ameaça às democracias, assim, com grandes ameaças a direitos humanos já reconhecidos, até mesmo como agendas políticas de alguns políticos mundo afora. Então, esses serão os maiores desafios dessa efetividade, mas eu não tenho dúvida de que nós saímos de um lugar pior
estamos caminhando muito, um passinho para frente, um para trás, ora 2 para frente, 2 para trás, mas nós estamos caminhando para um caminho da maior efetividade dos direitos humanos, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o nosso intervalo sobre esse debate sobre direitos humanos e os desafios contemporâneos. Já já eu volto aqui com o Dr. José Luiz Souza de Moraes, professora Manuelita Hermes e também a doutora Flávia Pelvezan aqui na Rádio Justiça. Lembrando que você pode nos acompanhar em vídeo pelo YouTube Rádio Justiça ao vivo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para a última hora do Revista Justiça, hoje, quarta-feira, 25 de setembro de 2024, 9h05. Revista Justiça. Debate. Debate que você pode acompanhar também pelo YouTube, com imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça. Tema de hoje, direitos humanos e os desafios contemporâneos. Estou aqui com a professora Flávia Pelvezan, ela que é professora doutora, coordenadora científica da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, OMF do CNJ, e procuradora do Estado de São Paulo. Também está conosco a doutora Manuelita Hermes, procuradora federal, coordenadora geral de Assuntos Internacionais e Judiciais da Consultoria Jurídica do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, doutora em Direito, professora de pós-graduação e também docente voluntária da graduação em Direito da UNB, e ainda o doutor José Luiz Souza de Moraes, procurador do Estado, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito Internacional e professor. Professora Flávia, muitos pontos ainda que devemos abordar aqui hoje. E os direitos das mulheres e igualdade de gênero, o que podemos trazer sobre esse papel dos direitos humanos? Eu creio que sem as mulheres os direitos não são humanos. Portanto, como reconhecem, volta Norberto Bobbio, o Eric Hobsbawm e outros, nunca houve uma chamada minoria-maioria, que somos nós mulheres, mais da metade da população mundial e mães da outra metade, nunca houve um grupo que conquistasse tanto num lapso temporal histórico tão curto. Então, eu creio que, ao menos no mundo ocidental, nós podemos dividir os direitos humanos das mulheres pré- e pós-década de 70, onde a partir da década de 70, as grandes conquistas emancipatórias são ali logradas. E também não há como pensar os direitos humanos das mulheres sem a dicotomia do espaço público e privado, porque papéis sociais foram construídos historicamente confiando às mulheres a esfera doméstica, por tradição. Então, se eu fechar os olhos e pensar na vida da minha bisavó, tataravó, o destino já estava pré-escrito. Era casa, família, filhos, ambiente doméstico, ambiente da reprodução, e os homens, o ambiente da produção. E o que ocorre é que, cada vez mais, nós temos as mulheres democratizando a esfera pública. Nós estamos aqui, querida Manuelita e eu, e temos os homens, passo a passo, também democratizando, numa velocidade menor que a desejável, a esfera doméstica. Mas há um informe muito contundente, chamado Global Gender Gap Report, que aponta, primeiro, que todos os países do mundo discriminam as mulheres em menor ou maior grau. Mas aí eu faço alusão aos países que menos discriminam as mulheres, que são os nórdicos, são os que ostentam maior IDH. Não é por mera coincidência, porque não asfixiam a potencialidade de metade da sua população. Mas o fato é que essa pesquisa trabalha com 4 indicadores: acesso à saúde, educação, mercado de trabalho e participação política, e o que se vê é que nós, mulheres, temos cada vez mais acesso à saúde e à educação, mas isso não automaticamente se reflete em maior empoderamento na política ou no mercado laboral. E, de acordo com este estudo, a Global Gender Parity só seria alcançado daqui a 111 anos. Mas estamos aqui, Manuelita e eu, para, ao menos, tentar abreviar uma tarde, um dia, uma semana. E eu creio que, para fechar, eu creio que há 3 grandes agendas.
a proibição da discriminação que nos afeta, por sermos mulheres, temos menos direitos em algumas áreas, a proibição da violência contra a mulher, direito a uma vida livre de violência, e toda a luta por direitos sexuais e reprodutivos. Eu creio que há 3 vertentes que o movimento feminista, na sua pluralidade, vem no mundo abraçando. Doutora Manuelita, e o que temos então para proteger as mulheres e trazer essa igualdade de gênero? Eu gostaria de resgatar a perspectiva histórica, porque para que nós estejamos aqui, muitas mulheres já precisaram fazer, atuar, lutar. Eu comento sempre com meus alunos, eu adoraria ter nascido com a minha cartinha de direitos fundamentais ou direitos humanos já do lado, né? Assim, ao redor, como uma grande aura. Mas não é assim, né? Existiu a vertente dos naturalistas, mas a gente sabe que é uma construção e uma luta constante. Então, só para trazer uma perspectiva histórica, que eu gosto muito de trazer à luz, às vezes, porque vai ficando na gaveta e muitas pessoas não sabem. A gente tem aí na história da construção dos direitos humanos algumas declarações muito importantes, sobretudo para essa tentativa de vocação universal, né? Porque a gente pretende que seja universal, mas não ainda chegamos a esse objetivo implementado. Então, temos aí, com a Revolução Francesa, lá atrás, em 1789, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu gosto sempre de lembrar que lá atrás nós usávamos a figura masculina como referência dessa titularidade de direitos. Mas lá atrás também, 2 anos depois, a gente teve a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Eu estou falando de 1791. Então, vejam, uma grande francesa, Olympe de Gouges, que vai ali perceber essa grande desigualdade política de gênero e lutar e propagar com um final não muito feliz, né, infelizmente, de luta, que muitas precisaram passar por isso para que estivéssemos aqui hoje. E aí, dando esse salto de 1891, que a gente vai ter essa luta por igualdade de gênero, política, social, aí a gente vem para 1948, com a Carta da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um tema atualíssimo, né? Já que tivemos a Assembleia Geral, estamos tendo toda essa agenda de reuniões na ONU, com a Carta da ONU já especificamente falando em igualdade entre mulheres e homens. Então, a gente já vai ter essa distinção e essa percepção. Para chegar ao papel, a gente tem muita discussão até cristalizar em um documento como a ONU. E aí eu faço referência a ontem, o discurso do nosso presidente na ONU, que tem essa tradição de ter o Brasil com esse discurso inaugural, chamando a atenção dessa própria ONU em relação à ausência histórica de ter uma mulher nesse cargo de secretária-geral. A própria ONU que cunhou, lá em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama pela sigla ODS, e ODS 5 é igualdade de gênero. Então, a gente vê essa dificuldade até dentro das próprias instituições encarregadas, né, de pensar e disseminar de forma, digamos que universal, essa busca pela implementação de direitos humanos de concretização. Então, é algo que vemos já uma caminhada positiva, mas existe essa agenda, por exemplo, com os ODS 5, que, teoricamente, é para a gente implementar até 2030. E temos, em relação ao complexo de ODS, 17% de implementação, ou seja, estamos muito atrás. E aí temos a responsabilidade estatal, mais uma vez, a parte desse plano internacional, afuni-lo para o plano nacional, a responsabilidade estatal nesse cumprimento. E aí destaco aqui no Brasil a implementação de forma inovadora de um ministério específico, né? O Ministério das Mulheres. Então, a gente deixa de ter uma secretaria dentro de uma pasta e a gente dá essa visibilidade na implementação de políticas públicas em relação a uma pasta específica com essa agenda que a gente sabe que já está aí com uma força, né, ainda com as suas dificuldades orçamentárias, etc. E, para finalizar, já que foi dito aqui em relação à violência doméstica, etc., nós estávamos falando aqui de defensoras de direitos humanos, eu me lembro da nossa Maria da Penha, e do aniversário que nós tivemos na legislação aí no mês passado, em agosto, que também foi fruto da interação com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e que hoje está em discussão para a sanção do presidente uma reforma, né, de alguns aspectos penais para, em um ponto, tornar o feminicídio crime autônomo, inclusive com a grande majoração de pena que está sendo discutida aí em relação à política criminal, aumento de pena em relação à violência doméstica com resultado de lesão corporal
e também aumento de pena em relação a crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, quando a vítima for mulher e essa vitimização for por conta de ser mulher. Então, a gente está aí num momento, inclusive, nacional, de grande discussão dessa pauta. Professor José Luiz Souza de Moraes, quem ouve falar de Lei Maria da Penha não sabe dessa ligação também com a defesa dos direitos humanos. Conta para a gente, conta para o nosso ouvinte o surgimento dessa Lei Maria da Penha, por que nós temos a Lei Maria da Penha? Eu costumo dizer que é a materialização da efetividade dos direitos humanos é a Lei Maria da Penha, que, para minha tristeza, eu tive essa semana passada no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, numa palestra da Secretaria de Saúde lá daquele estado, e ela trouxe números muito alarmantes aí de um estudo recente elaborado pelo Senado Federal. E que, apesar de nós aqui termos plena ciência do que se trata a Lei Maria da Penha, ela ainda é desconhecida por 75% da população brasileira. Olha que absurdo, a gente é tão discutido, é tão falado isso que a gente imagina que seja algo do conhecimento de todos, e não é. 75% das pessoas desconhece ainda a existência da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha ela é um ícone da defesa dos direitos humanos também, por ser uma mulher vitimizada sistematicamente, como milhões de mulheres brasileiras são sistematicamente vitimizadas pela violência contra a mulher. Infelizmente, o Brasil ainda é um dos países aí top 10 do mundo em violência contra a mulher, violência física, violência econômica, violência social, violência sexual, que é grave. Todos eles são formas gravíssimas de violência contra a mulher, né? Sendo que, como nós falamos desde o começo, né? Apesar de ser maioria, numericamente, a maioria da nossa população, ela é considerada pelos sistemas de proteção de direitos humanos uma minoria, justamente de ser vulnerável ao sistema de proteção, tanto dos estados quanto dos sistemas internacionais de direitos humanos. Mas a Lei Maria da Penha, ela é o produto de uma condenação, vou colocar aspas aqui, mas para ficar mais enfático, né, de uma condenação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil, né, do órgão do sistema da Organização dos Estados Americanos, de que a nossa professora Flávia Piovesan foi vice-presidente, né, situada em Washington, que tem justamente como seu principal objetivo a proteção dos direitos humanos no continente americano, né? E houve uma condenação do Brasil, nesse caso da Maria da Penha. Essa mulher sofreu diversas violências do seu marido, tá? Que tentou assassiná-la por 2 vezes. Parece novela desses grandes dramas novelísticos da televisão. Ela teve que, para os nossos ouvintes terem ideia da violência que essa mulher sofreu, ela teve que fingir que havia perdido a memória numa determinada época, porque ela acordou vítima e ela ficou uma pessoa com deficiência em razão das lesões sofridas pelo marido. Ela fingiu que perdeu a memória para não ser assassinada de fato dentro do hospital pelo seu marido, para você ter ideia do drama que essa mulher passou. E esse homem, até haver essa condenação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esse homem sequer havia sido punido. Então, algumas das condenações, das determinações da Comissão Interamericana foram: você tem que, Brasil, a República Federativa do Brasil, porque os sistemas de proteção, via de regra, processam estados e não pessoas, tá? Então, Brasil, você está descumprindo os direitos humanos das mulheres, você não tem um sistema de proteção contra a violência doméstica, contra a violência contra as mulheres. Então, você precisa melhorar a sua legislação de proteção às mulheres, você precisa condenar, você precisa processar os responsáveis por essas lesões e indenizar a vítima. É isso, basicamente, o que houve na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil, graças a essa condenação,
o parlamento brasileiro teve que elaborar uma norma, teve que elaborar uma lei penal que tratasse de forma diferente a violência doméstica. É algo que é um avanço muito grande, como a gente estava falando. Avanços virão, mas os números ainda são absolutamente alarmantes. E nós temos que fazer mais. Temos que fazer mais não só na positivação de direitos, que a positivação de direitos é algo muito importante, mas temos que efetivar esses direitos. Efetivar através de políticas públicas, Sérgio. Porque a vulnerabilidade social, sem dúvida nenhuma, é o maior aspecto de vulnerabilidade dessas mulheres e a que deixa elas mais submetidas a outras formas de violência. Professora Flávia, eu fico até curioso, como foi acompanhar, né, a coordenação do Brasil? Os colegas internacionais comentavam o que sobre o nosso país? Na realidade, eu queria só me somar às excelentes contribuições do meu queridíssimo amigo, procurador, nosso presidente da APESP, Zé Luiz, da querida Manuelita. Esse é um caso que toca a minha alma, porque eu tive a honra de, como, à época, vice-coordenadora do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, coordenado aqui nacionalmente pela professora Silvia Pimentel, queridíssima, uma ícone também do movimento feminista, nós nos somamos ao Center for Justice International Law e à Maria da Penha e levamos o caso ao sistema interamericano. Então, eu me recordo, em 2002, há 22 anos atrás, de ter participado em Washington da audiência convocada pela Comissão Interamericana sobre este caso, juntamente com a Viviana Kricevich, que é, até hoje, diretora executiva deste centro. O fato é, e aqui eu creio que a explicação foi muito clara, do querido Zé, pela primeira vez, um Estado, no caso Brasil, é condenado pelo sistema interamericano ao informe de mérito da comissão, que usa palavras fortes como uma tolerância estatal com relação à violência contra a mulher. Um dos argumentos que nós levamos na inicial é que, à época, 17 países da região tinham legislação específica para enfrentar a violência contra a mulher. O Brasil era um caso em que havia uma ausência normativa, esta ausência trazia maior vulnerabilidade. E, com isso, realmente, esse litígio estratégico, esse informe de fundo, de mérito da comissão, também demandou do Brasil que adequasse a sua ordem jurídica à luz dos parâmetros convencionais, e isso empodera o movimento de mulheres para lutar aqui dentro do Brasil pela implementação deste ganho internacional. E a lei foi aplaudida, temos aí a aprovação em 2006, e eu queria lembrar as jornadas dos 18 anos da Lei Maria da Penha, organizadas pelo CNJ, em agosto agora, há poucas semanas atrás, e um momento muito emocionante quando o nosso querido presidente do STF, presidente do CNJ, o professor sempre Barroso, em nome do Estado brasileiro, estava ao lado da Maria da Penha, pede desculpas à Maria da Penha pela ausência de respostas da Justiça, porque a comissão entende, nesse informe, que teria violação ao artigo 4º, direito à vida, artigo 5º, direito à integridade, mas aos artigos 8º e 25, proteção judicial, porque a Justiça tardou, havia impunidade, há mais de 16 anos o caso se arrastava na Justiça com a impunidade. Então, só trago essa contribuição. Doutora Manuelita, ainda falando sobre essa questão dos direitos das mulheres e o racismo contra a mulher negra, a discriminação sistêmica, o que evoluímos nesse combate? Essa é uma grande pauta interseccional. Nós vamos juntar tanto esse legado histórico do Brasil com a escravidão e os resquícios que permanecem até hoje, como agenda atual e futura, porque não é fácil lidar com algo estrutural e sistêmico, e vamos aliar com essa desigualdade de gênero e, especificamente, em relação às mulheres nessa sociedade patriarcal, sobretudo, e com esse machismo impregnado. Então, nós temos esse desenho social e político também.
A agenda feminista e de igualdade de gênero tem, em regra, como eu posso dizer, uma certa velocidade que supera a agenda quando a gente coloca o marco da interseccionalidade. Então, a conquista de espaços por mulheres brancas vai sempre à frente da conquista de espaços e de igualdade por mulheres negras, inclusive por mulheres indígenas, que acabam, às vezes, ficando ainda atrás. Então, é essa dificuldade que nós vemos hoje no Estado brasileiro de tentar mitigar essas distinções e essa aceleração necessária. Então, quando a gente fala de aceleração, a gente percebe que existe uma discrepância temporal e que, nesse momento, a gente precisa formular políticas públicas para atualizar e buscar essa reparação. Então, eu comentei já aqui da ONU e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a ONU desenhou 17 objetivos. Essa é a ideia para todos os estados, para essas 193 nações que compõem essa Organização das Nações Unidas. E eu gostaria de chamar a atenção para algo que é nosso, original do nosso Brasil, que é a ideia de, além dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criar um novo, ODS 18. Então, como fruto da atuação também dessa novidade, que é o Ministério da Igualdade Racial, nessa nova gestão, nós tivemos, no ano passado, então a gente tem um ano aí já de lançamento desse ODS 18, que é para trazer a igualdade racial. Então, essa visão, essa perspectiva, eu estou falando de uma mulher negra que está à frente, né, do Ministério, a ministra Aniele Franco. Então, o ODS 18 já vem para mitigar essa desigualdade racial e também com a perspectiva interseccional. Então, temos a formulação de políticas públicas e esse compromisso, inclusive, internacional com os direitos humanos, com essa agenda que se prevê de cumprimento até 2030. E eu gostaria só de mencionar mais 2 outros pontos que dizem com o STF, né, já que a gente está aqui na Rádio Justiça. Então, existe uma DPF específica, que é a DPF 973, que trata do racismo estrutural. Está aqui a de relatoria do ministro Luiz Fux, foi da ministra Rosa Weber e passou a relatoria do ministro Luiz Fux. E nós já comentamos aqui sobre o papel da advocacia pública e o comprometimento democrático com a sua função essencial à justiça e a vinculação com os direitos fundamentais e com todo o projeto que a nossa Constituição de 88 traçou. E aí eu gostaria de chamar a atenção para dizer que, nessa DPF 973, houve também na tribuna o pedido de desculpas pelo Estado brasileiro. Então, nós, como advogadas públicas, temos posturas a serem adotadas processualmente, todas elas legítimas. Então, uma delas é resistir, contestar, negar os fatos. Outra pode ser reconhecer. Então, a gente está falando do Estado brasileiro, que vem aqui ao Supremo, ou seja, é uma litigância estratégica, uma causa estrutural que chega ao Supremo Tribunal Federal. A postura poderia ser de negar e de resistir, e houve uma postura condizente com a Carta Constitucional de sim, reconheço que existe esse racismo estrutural em nome do Brasil e vamos agir para mitigá-lo com a velocidade necessária. E, finalmente, o último ponto, também em relação ao processo aqui, é a DI 7659, que trata de uma ação afirmativa. Então, quando eu falo dessa necessidade de acelerar, a ação afirmativa se insere como uma das formas que a gente pode acelerar. Então, temos a legislação que prevê um percentual de pessoas negras para os concursos do Serviço Público Federal. E essa legislação já expirando, vamos, então, ter uma ação no Supremo Tribunal Federal para que se prorrogue, né? Até termos a avaliação, como lidar com o que se pretendeu com essa legislação e a meta que foi atingida. Então, esse caso já, essa DI 7659 é de relatoria do ministro Dino, que teve uma decisão cautelar referendada pelo plenário já para prorrogar essa lei de cotas no Serviço Público Federal e com base na Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e Discriminação Racial. Então, a gente vai ter aí um instrumento internacional nosso, interamericano, que eu gostaria de chamar a atenção que foi incorporado ao nosso ordenamento com status de emenda constitucional. Então, essa construção também jurídica foi muito relevante aqui no Supremo Tribunal Federal. Doutor José Luiz, vamos falar um pouco, temos ainda 10 minutos para tratar dos temas aqui, mas e o papel da advocacia pública na defesa dos direitos humanos?
É muito importante isso, Sérgio. Nós estamos aqui, não é à toa que nós temos aqui na mesa 3 advogados públicos, né? Uma advogada pública da União e 2 procuradores do Estado de São Paulo aqui, justamente por conta disso, desse papel da advocacia pública. Os advogados públicos, para o nosso público entender, né, eles são, na verdade, nós somos advogados da própria democracia, porque nós defendemos as políticas públicas eleitas pelo povo. Então, quando nós elegemos um político, nós elegemos com ele uma política pública ou uma agenda política que vai desenvolver as políticas públicas de saúde, de educação, de segurança pública. E essa agenda não pode ser uma agenda absolutamente desgarrada do nosso ordenamento jurídico, da nossa ordem constitucional. E o advogado público tem a missão de tornar essas políticas públicas efetivas e viáveis, mas que elas sejam também condizentes com a nossa Constituição. Nós somos fiscais do ordenamento jurídico nesse sentido, da boa aplicação das políticas públicas condizentes com o direito. É obrigatório que, por exemplo, numa licitação, em um concurso público, eu costumo dizer, Sérgio, que não existe um hospital, não existe uma ponte, não existe policial na rua, não existe um concurso público em andamento em que não tenha a pena, a caneta de um advogado público. E o advogado público é a ponte justamente da vontade política dos governantes eleitos democraticamente com a nossa ordenamento jurídico constitucional. Porque o advogado público é aquele que fala não para o governador, muitas vezes, quando ele ousa desrespeitar o ordenamento, a nossa Constituição, por exemplo. Nós temos a obrigação de falar, não é esse o caminho. O caminho o senhor foi eleito, escolheu uma política, mas esta política tem que ser condizente com a nossa Constituição, com os nossos direitos fundamentais e com o nosso ordenamento jurídico. Então, nós somos a ponte entre a democracia e a correta aplicação do direito constitucional e do nosso ordenamento jurídico, sem dúvida nenhuma. E o advogado público está tendo esse respaldo para falar não? Nós precisamos fortalecer essa advocacia pública, Sérgio. Nós precisamos de uma advocacia pública autônoma, justamente pelo papel tão importante que nós desempenhamos. Nós, como agentes, como atores do sistema de justiça, nós, infelizmente, lá em 1988, nós fomos os únicos que não foram dotados de autonomia, né? O Ministério Público, a magistratura, a própria Defensoria Pública, que saiu, no caso do Estado de São Paulo, da nossa costela, né? Que saiu da nossa estrutura para se tornar uma instituição independente, ela goza de autonomia, mas as advocacias públicas ainda não. Nós temos propostas de emenda constitucional, a PEC 10, nós temos aqui projetos de alteração da nossa Constituição, justamente para trazer essa autonomia às advocacias públicas, para que haja maior independência, não independência do procurador, mas sim da função, né, que eles exercem para toda a sociedade brasileira. Professora Flávia, direito digital, inteligência artificial, isso tem a ver também com os direitos humanos? Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos. Inclusive, tenho a honra aqui de coordenar uma obra com 2 outros colegas sobre constitucionalismo digital, que sairá nas próximas semanas, desafios da internet, inteligência artificial e neurotecnologia. E qual é o desafio que nós vemos? O constitucionalismo, ele nasce no final do século XVIII com essa vocação de proteger direitos e limitar o arbítrio do Estado. O que nós temos hoje? Nós temos o 3º PIB mundial, abaixo dos Estados Unidos e da China, formado pelas grandes plataformas. Atores privados transnacionais que buscam afastar qualquer tipo de controle, accountability. Então, nós temos esse desafio do constitucionalismo digital,
que preserva esta vocação de proteger direitos e limitar o arbítrio, mas agora dos grandes atores transnacionais. E veja, qual é ali, eu creio, a pergunta de dupla via? Qual é o impacto das tecnologias, das novas tecnologias, no que se refere aos direitos humanos? E qual é o impacto dos direitos humanos nas novas tecnologias? Eu vejo que há um impacto multidimensional das tecnologias com relação aos direitos humanos. Portanto, há desde o direito ao acesso à internet, e aí nós vemos que há a questão de gênero, uma vez mais, de raça, etnia, nós temos o digital divide. No mundo, por exemplo, na Europa, 80% a 90% da população está online, 10% a 20% offline. Na África é o oposto. Na região, como comissionada, também vi esse retrato. O Brasil, mais 70% está online, 30% offline. Mais no Triângulo Norte, Honduras, Nicarágua, El Salvador, se passa o oposto. Então, há esse tema. A Austrália, uma semana atrás, assegurou o direito dos trabalhadores estarem offline, no fim de semana, por exemplo. Então, outra faceta. O direito à privacidade digital. No CNJ, tivemos um grupo de trabalho muito importante enfocando o tema do reconhecimento facial e discriminação algorítmica, em face, sobretudo, de negros e negras, o tema das crianças no ambiente digital, o tema das fake news e da intangibilidade das eleições, o tema do discurso do ódio. Então, nós temos muitas agendas e o tema, eu creio, o desafio é fundamental que haja a resposta do direito, porque a insuficiência, ou mesmo, por vezes, a inexistência de marcos regulatórios e de governança tem gerado violação a direitos. Então, esse é o nexo de causalidade. E eu creio que hoje as ciências duras, hard science, como matemática, TI, engenheiros, hoje clamam por uma resposta do direito. E eu creio que, no mundo hoje, quem está mais adiante é a União Europeia, com o tema da regulação, a lei de inteligência artificial que foi adotada este ano, o Digital Services Act de 2022, que entrou em vigor este ano, enquanto os Estados Unidos, as decisões da Corte Suprema de 2023 de maio foram liberalismo econômico, não há como limitar o poder das plataformas. E é um tema que o Supremo, quer dizer, que saiu no New York Times, até compartilhei com o nosso presidente neste sábado. O Brasil é um case study. O Brasil é um case study porque o Estado de Direito tem que chegar a todos, a todos. Ninguém pode estar acima da lei nem abaixo dela. E o Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação, triunfou em enquadrar grandes plataformas no que se refere ao Estado de Direito. Simples assim. Tem regra, deve ser cumprida por todos. Não importa se é um milionário, bilionário, não importa se sai em missão espacial. O Estado de Direito alcança desde o mais vulnerável ao mais poderoso. Doutora Manuelita, vi que tem anotações aí feitas. O que podemos trazer para o nosso debate? A fala da querida Flávia é sempre inspiradora, então ela vai falando e eu vou fazendo as anotações aqui. E foram vários elementos trazidos, eu gostaria de puxar um, que é a exclusão. Então, a gente vive em um mundo com diversas velocidades na implementação dos direitos humanos. E quando a gente fala de exclusão digital, a gente também está falando dessa ausência de se proporcionar um maior grau de promoção e proteção desses direitos humanos. Aí eu trago uma experiência brevemente assim, pessoal. Em 2014, eu fui a Oslo, na Noruega, participar do Congresso Mundial de Direito Constitucional. E tinham várias salas com debates específicos. Eu fiquei curiosa em 2014 e entrei ali na sala, que era o grupo de trabalho sobre processo digital, em 2014. E eles estavam discutindo ali, para mim, falando grego, praticamente. Porque, em 2014, aqui no Brasil, a gente não falava de processo digital. E eles estavam nas minúcias. Quando acabou o debate, eu levantei a mão e precisei dizer, olha, eu venho do Brasil. Eu sei que eu estou em Oslo, eu estou na Noruega, em um congresso mundial, mas vocês precisam compreender que alguns países ainda nem conseguem implementar o que vocês chamam aí de processo digital. Imaginem esse grau de minúcias e detalhamentos com as discussões que hoje a gente já tem. Então, em 2020, eu falo de 2014, em 2020 a gente vem com a pandemia da Covid-19, que foi quando essa grande exclusão digital, além das outras, saltaram aí mais à vista.
E nesse aspecto de processo, a gente já viu como o Brasil estava. Então, em relação ao Supremo Tribunal Federal, nós tivemos aquele breve ato, depois o retorno já com sessões síncronas, o aumento aí das competências do plenário virtual, etc. Mas eu estou falando do plano do judiciário. Eu gostaria só de fazer esse exercício em relação a essa mãozinha que eu levantei lá em Oslo, para alguém aqui também no Brasil, não saindo da esfera do judiciário, que vai dizer, olha, vocês estão nesse grau ali, no Poder Judiciário. Mas aqui a internet não chega. Aqui eu sinto falta do direito à igualdade, participação, liberdade de expressão. Então, tem muitas camadas e, sobretudo, em relação a essa exclusão, que é o que mais me toca. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Quero começar agradecendo as considerações finais do Procurador do Estado, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito Internacional e professor José Luiz Souza de Moraes. Muito obrigado por estar conosco aqui, doutor José Luiz. Sérgio, é um prazer imenso, um dia maravilhoso ao lado de pessoas brilhantes e, antes de tudo, pessoas otimistas, né? Porque o pessimista é um folgado, né? O otimista não, o otimista tem que trabalhar e dar uma trabalheira danada a gente ser otimista e construir caminhos, né? O que nós estamos fazendo aqui cada vez mais é construir caminhos, sem dúvida nenhuma. Saímos de um lugar pior para irmos para um lugar melhor. Não falamos sobre a questão LGBT, mas é muito importante dizer de todas as conquistas realizadas por este Supremo Tribunal Federal, que recebeu a decisão da União das Pessoas Homoafetivas aqui. As uniões homoafetivas recebeu o prêmio de patrimônio imaterial da humanidade pela sua beleza. Quero mandar um abraço para o ministro Aires Brito, que sempre me emociona quando o vejo, pela beleza desse voto, pela beleza dessa conquista. E nós estamos falando de direitos humanos, nós temos que falar sobre o direito de todos, né? O direito a não sofrer intolerância, ao direito a ter direitos, né? Voltamos a Hannah Arendt e a fala inicial da professora Flávia. Um dia histórico para nós aqui, Sérgio. Muito obrigado por essa experiência maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez. Também a doutora Manuelita Hermes, procuradora federal, coordenadora-geral de Assuntos Internacionais e Judiciais da Consultoria Jurídica do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela que é doutora em Direito, professora de pós-graduação e docente voluntária da graduação em Direito da UNB. Obrigado por estar conosco. Eu só tenho a agradecer, caro Sérgio, pelo convite. Eu sempre saio daqui renovada e essa manhã, mais uma vez, foi inspiradora ao lado da queridíssima, sempre citada, Flávia e do querido José. Um enorme prazer. Obrigada também aos ouvintes. Agradeço também a doutora Flávia Pelvezan, professora doutora, coordenadora científica da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, UMF, do CNJ, e procuradora do Estado de São Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui. E quais as suas considerações finais, professora? A minha gratidão, meu reconhecimento, saio esperançosa. Eu compartilho da visão do meu querido amigo Zé Luiz, de que a esperança é a força motriz, é o oxigênio da causa de direitos humanos. Lembro, professor Mangabeira Unger, que nós temos que ser visionários, mais realistas e visionários. E assim a vida segue, e assim, com criatividade, com resiliência, nós insistimos, nós não desistimos, nós persistimos. Portanto, é uma alegria imensa e é uma profunda felicidade poder estar aqui ao lado de amigos queridos, lutadores históricos pelos direitos humanos, a nossa querida Manuelita, que faz toda a diferença, que traz uma voz da mulher negra empoderada, competente, nosso querido amigo, colega de trabalho, também com esta visão, Zé Luiz, tão adequada de ver na advocacia pública um instrumental para a realização das políticas públicas com independência, honrando e construindo os pilares do Estado Democrático de Direito, que tem no seu vértice maior a prevalência da dignidade humana. E estar com você, Sérgio, que diálogo prazeroso, construtivo, é uma honra. Conte sempre. Muito obrigada. Nós que agradecemos e lembrando você, ouvinte, que esse vídeo vai estar disponível também lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h44, intervalo. Na volta temos o nosso segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já.
Estamos apresentando Revista Justiça.